Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote meu e vamos para mais um vídeo, mais uma série de Brasileirão e vamos falar de 1980, né? O primeiro título do Flamengo, né? O Brasileirão de 80, né? E vamos começar já, sem perder tempo. Em 80, a CBF, né? Que virou CBF no final de 79 para 80, é, conseguiu, né? Inchar não, desinchar o Brasileirão, né? Lembrando que em 79 tinha tido 94 times, né? Aí em 80, a partir de 80, a CBF decidiu dividir o campeonato em três divisões. A Taça de Ouro, né? Que eram os 40 times mais fortes da época, né? Considerado a primeira divisão, né? A Taça de Prata, que é uma espécie de Série B, né? Segunda divisão. E a Taça de Bronze, que seria uma terceira divisão, né? Ao invés de ter o famoso acesso e descenso, né, a CBF criou um inédito mecanismo de acesso intermediário no mesmo ano das competições. Tipo, as quatro equipes classificadas na primeira fase, né, melhor classificada na primeira fase da Taça de Prata, jogariam a segunda fase da Taça de Ouro, enquanto que o restante da Taça de Prata permaneceria na competição, disputando o título do torneio. Portanto, né, de 94 times para 40 times, né? Seriam mais 4, né, na segunda fase. Então vamos lá. Primeira fase do campeonato, 40 times divididos em 4 grupos de 10, né? E aí lá joga um turno único e os 7 melhores de cada grupo avançam. Aí sobram 28 e mais os 4 vindo da Taça de Prata, dando 32. Aí os 32 são divididos em 8 grupos de 4, né? Joga um turno e retorno e os 2 melhores avançam para a terceira fase. Aí na terceira fase, outra fase de grupos, né? 16 times, né? Divididos em 4 grupos de 4. E dessa vez jogam só turno, quer dizer, deviam jogar turno e retorno também, né? Já que, né? A segunda fase foi ida e volta e na última fase, antes do mata-mata, era só ida, né? Vai entender os critérios, né? Enfim, como são 4 grupos, né? Só os campeões de cada grupo faziam as semifinais. E nas semifinais e finais, ida e volta, classifica o time com o melhor placar, né? Na soma dos resultados, né? Melhor resultado na soma dos placares, né? O mandante também tem a vantagem do segundo jogo em casa. E a classificação, em caso de empate, vai para o clube de melhor campanha, né? Caso der 2 empates. Nas finais, a vantagem, tanto no mando de campo quanto no duplo empate, é do clube com a melhor campanha na semifinal. As bizarrices da época, né? Então vamos falar do campeão, né? Flamengo, campeão brasileiro de 80, né? Ali começava uma era vitoriosa no clube, né? Uma era assim que foi uma das melhores da história do Flamengo, né? E começou tudo ali, né? Na verdade começou lá no final do Carioca de 78, né? Aquele gol histórico do Rondinelli contra o Vasco e tal. E foi a partir dali que aquele Flamengo começou a se moldar, né? E aí em 80 foi a cereja do bolo pro time despontar de vez, né? O Flamengo tinha um grande time, tinha Raul, Rondinelli, Júnior, Paulo César Capezziani, Adílio, Zico e o Nunes, né? Que veio durante o campeonato. Tinha também o Leandro, né? Só que o Leandro era reserva nesse time, né? Só no ano seguinte que ele viraria titular mesmo, né? Enfim, o Flamengo tinha um time forte ali. E o Flamengo jogou no grupo com 10 times, né? Como todo mundo sabe, primeira fase ali. E terminou em segundo lugar do seu grupo, né? Não teve dificuldades e tal. E passou tranquilo. Na segunda fase, né? Fase de grupo também. Palmeiras, Santa Cruz e Bangu foram os times da chave do Flamengo. E o Flamengo, né? Avança sem susto, sendo líder, né? Da chave. E destaque para uma goleada de 6-2 no Palmeiras, né? Na primeira rodada, ou seja, meses antes eles tinham se enfrentado, né? Naquele jogo lá que o Palmeiras meteu 4-1, né? Na terceira fase do Brasileiro de 79, que, né? O Palmeiras tirou o Flamengo naquele jogo. Aí acho que 4 meses depois, mais ou menos, né? Os dois se reencontraram no mesmo estádio. E dessa vez o Flamengo se vingou, né? E vingou com estilo, né? 6-2. Agora continuando, né? Terceira fase novamente em grupo, né? O Flamengo avançou para a semifinal ao vencer o Santos no último jogo, né? O Flamengo venceu 2-0
e foi para a semifinal. E na semifinal o Flamengo encarou o Coritiba, né? O Coritiba que fazia uma grande campanha de novo, né? Assim como foi em 79 e em 80 o Coritiba também estava lá se destacando. No jogo de ida em Curitiba, né? No Couto Pereira, né? O empate pro Flamengo já seria ótimo, né? Porque o Coritiba estava embalado, né? Só que o Flamengo não ignorou tudo isso, se impôs diante do Coritiba e venceu de 2-0, 2 gols do Zico. Quer dizer, não sei se foi os 2 gols de Zico, acho que foi sim. O Flamengo abriu uma grande vantagem, né? Podia perder por 3, não, podia perder até mesmo por 2 de diferença que avançava para ter melhor campanha. Só não podia perder de 3, lógico. Aí no jogo de volta no Maracanã lotado, né? O Zico sente lesão e aí tem que deixar o campo, né? O Coritiba mostrou sua força, chegou a abrir 2-0. Quer dizer, se ele faz mais um gol ali, era o gol da classificação. Só que aí o Flamengo se acalmou, né? Pôs a bola no chão e virou o jogo, né? Fez 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, né? Aí depois o time controlou, né? E aí tomou ainda um gol, né? O terceiro do Coritiba e o jogo foi 4-3 pro Flamengo. Um jogo bem louco, né? Bem frenético ali. E o Flamengo era finalista do Brasileirão. E o Flamengo encarou outro time poderoso da época, né? Que era o Atlético, né? O Atlético Mineiro. Aliás, os dois times, se vocês olharem os elencos dos dois times, né? Boa parte daqueles jogadores estariam na Copa de 82, inclusive, né? Tanto do Flamengo quanto do Atlético. Enfim, no primeiro jogo em BH, né? No Mineirão, o Galo venceu por 1-0, né? O gol do Reinaldo. Foi um jogo bem pegado ali e tal, né? E teve umas tretas ali e tal, mas o Atlético foi mais eficiente e ganhou, né? O gol saiu ali numa falha do Júnior, lateral, né? O Atlético aproveitou e fez o gol da vitória. E aí na volta, né? O Flamengo precisava de uma vitória simples, né? Porque tinha a melhor campanha. E o Atlético precisava só empatar, né? E 154 mil pessoas, né? Viram um dos maiores jogos da história do Brasileirão, né? Ou os que estão ali entre os maiores, né? Um jogo muito maluco, né? O Flamengo saiu na frente aos 8 minutos mais ou menos, mas o Atlético empatou com o Reinaldo, né? Depois aí lá nos 20 e tanto, quase 30 do primeiro tempo, o Zico fez 2-1. E aí veio pro segundo tempo, né? O jogo estava equilibrado e tal, mas aí o Reinaldo que estava mancando, né? Ele mostrou força, não sei de onde que ele tirou força, enfim. Ele conseguiu empatar o jogo 2-2 e o resultado dava o título, né, pro Atlético. Só que o Flamengo foi persistente, né, e aos 37, 38 da etapa final veio aquele lance, né, o Nunes dá um drible lá no Silvestre, o zagueiro do Atlético, e faz 3-2, né, e aí decretou o título do Flamengo, o primeiro Brasileirão do Flamengo, e ali abriu as portas, né, para aquele time conquistar vários títulos durante os anos 80, né, como Libertadores, Mundial, além de mais brasileiros e além dos estaduais, enfim. E tudo começou ali, né? Naquele título histórico. O time base do Flamengo era Raul no gol. As laterais tinham o Toninho, que era o Toninho baiano, mas na época ele chamava só Toninho. E Júnior, né? Pela esquerda. A zaga era Marinho e Manguito, né? Aí o meio campo tinha o Andrade, o Carpegiani. O Adílio às vezes entrava, né, para formar aquele trio de meio campo famoso do Flamengo, mas naquele momento era o Carpegiani, né? E aí nada mais nada menos que o Zico, né, o camisa 10 da Gávea. E no ataque, né, o Tita, né, o Nunes e o Júlio César, né? E, às vezes entrava um cara chamado Reinaldo, não um Reinaldo famoso que a gente acabou de falar, um outro Reinaldo aí. E às vezes no lugar do Júlio César entrava um tal de Carlos Henrique. E o técnico era o Cláudio Coutinho, né? Que desde 77, se não me engano, já estava no comando do Flamengo, né? Cláudio Coutinho, inclusive, tinha treinado a seleção na Copa de 78, enfim. Bom, falamos do Flamengo e dá tempo de falar o resto, né? Não vamos precisar fazer 2 vídeos, então vamos lá, né? Para não perder tempo. Vamos pro time surpresa, né? Que não tenha dúvidas, né? Foi o Coritiba, de novo, né? Segundo ano seguido, o Coritiba fez uma campanha incrível, né? O Coritiba em 80 estava mais forte do que em 79, né? Tava com um time ali interessante, tinha o Aladim, né? Que tinha voltado pro Couto Pereira, né?
se não me engano tinha um tal de Wilson Tadei, né, que depois foi pro Grêmio e tal. Se eu não tiver errado, né, me corrija se eu tiver errado. Enfim, tinha um time forte ali, o Coritiba. Tinha no meio, né, na volância ali tinha um cara chamado Almir. Esse Almir seria o mesmo Almir que estaria no Coritiba campeão de 85, tá? Só que ele, tipo, ele tava ali em 80, depois saiu, né, foi pra Portuguesa e tal. Não, foi pro São Paulo, perdão, né, aquela máquina do São Paulo. Depois jogou na Portuguesa e retornou ao Coritiba em 85 para ser campeão no Coritiba. Enfim, o Coritiba tá com o time ali montadinho, né? Nas fases de grupos, o Coritiba não teve dificuldades, né? Passou assim fácil, né? Só na última, né? A terceira que o time passou por um aperto ali e tal, mas conseguiu uma vaga na semifinal, né? E na semifinal, o Coritiba encarou o Flamengo e não deu, né? Acabou perdendo na ida 2-0. No Maracanã, na derrota de 4-3, o Coritiba mostrou boa impressão, né? Deu trabalho, né? Um dos gols do Coritiba foi um golaço do Aladim, né, inclusive. Só que não deu, né, pra segurar aquele poderoso Flamengo. O Coritiba perdeu de 4-3, mas uma derrota barata, né. O Coritiba vendeu caro aquela derrota e acabou terminando em quarto lugar, eu acho. Terceiro ou quarto, se não estiver errado. E de surpresa vamos pra decepção, né. Eu acho que a decepção mesmo foi o Internacional, né. Eu vou colocar o Inter, o atual campeão, né. O Inter ainda era a mesma base do time campeão de 79, só que já estava começando a dar umas mudanças ali, né? O Falcão começou a receber propostas, né, para a Europa, né? Tanto que ele no meio do ano acabou indo para a Europa mesmo, né? Ia jogar na Roma, né? O Inter parecia que, mesmo com esses pequenos ajustes, parecia que ia chegar ao tetra, né? O time passou fácil das fases de grupos, né? Não teve trabalho. E na semifinal encarou o Atlético, o Galo, né? O Atlético empatou, né? Não, o Inter empatou no Mineirão e parecia que ia dar, né, pro Inter, né? Mas estava ganhando o Beira-Rio para ir pra final. Só que aí o Inter não jogou nada. O time parecia estar com a cabeça em outro lugar, não sei o que houve. E o Atlético aproveitou bem as chances, né? E fez 3-0 e eliminou o Internacional em pleno Beira-Rio, né? E é claro, né, também temos que dar os méritos ao Atlético, né, que tinha um grande time também, né, fez por merecer a vitória. E o sonho do tetra acabou ali, né? Talvez se o Inter passasse para a final ia pegar o Flamengo, né? E aí podia acontecer tudo, né? Só que talvez o Flamengo, né? O Flamengo estivesse um pouco mais preparado para ganhar aquele título do que daquele Inter no começo, até maio, junho de 80, né? Posso estar errado, mano. Enfim, não dá pra saber o que ocorreria se o Inter tivesse passado pra final pra encarar o Flamengo, enfim. Eu vou falar agora do jogão, né? O jogão foi aquele jogo, né? Do título do Flamengo, né? No primeiro jogo o Flamengo perde de 1-0, né? Naquele jogo lá o Zico sentiu uma lesão, né, tal, mas só que aí ele conseguiu infiltrações, não sei o que, pra poder jogar o jogo de volta, né? E conseguiu voltar. Aliás, uma correção, perdão. O Zico não jogou essa final, né? Primeiro jogo, porque ele tinha sentido lesão contra o Coritiba, né? E aí, contra o Atlético no primeiro jogo, ele estava lesionado, estava fora. Ele só voltaria no segundo jogo, pronto, corrigido. No jogo de Mineirão, né? Do Mineirão, o Atlético ganhou 1-0, né? E aí o Flamengo precisava vencer por 1-0 ou qualquer outro placar simples para ser campeão. E o Maracanã estava com 150 mil, né? 154 mil pessoas, quer dizer, parecia um coliseu, né? Só de rubro-negro ali, um pedaço ali, um goma ali da torcida do Atlético. O primeiro tempo foi maluco, né? O Flamengo fez 1-0, o Atlético empatou logo em seguida, né? Ainda na etapa inicial o Zico fez 2-1. Aí no segundo tempo o jogo ficou lá e cá, né? Tipo, o Flamengo nos contra-ataque podendo fazer 3-1 e matar o jogo, né? E o Atlético pressionando. E aí o Atlético, né? O Atlético não, o Reinaldo que tava mancando em campo, né? E a torcida do Flamengo começou a provocar ele, né? Gritando bichado, né? Pois o jogador bichado, né? Encontrou forças não sei da onde, né? E conseguiu, né? Num cruzamento lá da esquerda, cabecear, né? Testar forte e empatar o jogo 2-2. Né, e comemorou mancando ali, né? Enfim. E parecia que o Atlético ia conseguir segurar o resultado, né? Só que aí o Flamengo aos 37 fez 3-2 com o Nunes, né? Aí o juiz José César Aragão expulsou 3 jogadores do Atlético ali, né?
uma numa entrada forte, depois outras duas por reclamação, né? Os jogadores do Atlético até hoje reclamam nessa final dessas expulsões aí, enfim, né? Mas fazer o que, né? Acho que o pior seria na Libertadores de 81, talvez, né? Acho que esse daí talvez não tinha muito o que fazer, enfim. O Atlético perdeu a cabeça ali no final e, né, o juiz não teve culhão, né? Tipo, teve culhão, chegou lá e tchau pra vocês e, né, tão bagunçando aqui o espetáculo. Enfim, né? O Flamengo não tinha nada a ver com isso, enfim. Aí depois o Flamengo controlou o jogo, segurou, né, 3-2. E aí, o apito final do juiz, o Flamengo conseguia seu primeiro Brasileirão da história, né? E abria as portas ali para mais conquistas, né? Que o Flamengo conseguiria nos anos seguintes, enfim. E é isso, né, gente? Bom, estamos com 16 minutos praticamente. Não teve nenhuma polêmica naquele campeonato, né? Então podemos encerrar o vídeo, né? 16 minutos já tá ótimo. Então eu vou ficando por aqui. Deixe o like, compartilhe o vídeo, comenta nos comentários, comentem desse Brasileirão, comentem se eu esqueci alguma coisa, enfim. Eu vou ficando por aqui e tchau.